Boa noite a todos, irmãos e amigos, por mais uma vez, com muita alegria no coração, que nos encontramos reunidos nesta casa com o firme propósito de estudarmos as lições e os exemplos deixados por Jesus, aprender com Ele, para que um dia possamos viver como Ele viveu. O capítulo da noite é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi antecedido, o capítulo anterior a esse é o capítulo Pedi e Obtereis. O capítulo anterior abordava a prece, a condição da prece, os efeitos da prece. Kardec organizou neste 28º capítulo a coletânea de preces, a coletânea de preces espíritas. E é, na verdade, as informações que necessitamos para que cuidemos, em alguns momentos, das nossas manifestações, e é inserida aqui algumas dezenas de recomendações a respeito de preces. Prece pelos nossos inimigos que partiram, prece pelos nossos familiares, por uma bênção recebida, a gratidão por um perigo que conseguimos superar, e assim vai. São muitas as preces com as considerações do Kardec sob a orientação dos espíritos amigos. E aqui no preâmbulo, no seu item 1, os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularam bem os seus pensamentos. A coletânea de preces desse capítulo é uma seleção das que os espíritos ditaram em várias ocasiões. Podem ter ditados outras em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas quando são externadas com sinceridade. O benfeitor Emmanuel, para que iniciemos as nossas considerações, ele coloca da seguinte forma: orar é colocar no oceano cósmico nossas energias emitidas através do pensamento, externando os nossos anseios, nossas súplicas, a nossa gratidão, louvando o Criador por existirmos. E ele diz que a prece na dor é o consolo, na perturbação é a bússola que nos orienta ao caminho seguro a seguir, na tristeza é o alento, no desânimo é a esperança, e nas nossas provas é a sustentação. Por muitas vezes, frente às grandes dificuldades que enfrentamos, nós nos sentimos como que criaturas abandonadas aqui, como se Deus tivesse nos lançado num campo de provas, sem que tivéssemos outro recurso, tão somente aqueles que cada criatura traz como um acervo de suas vivências anteriores, e sem a possibilidade de recorrer a nenhum tipo de socorro.
E nós recebemos, pela misericórdia e sabedoria do nosso Pai, nós recebemos o grande canal de comunicação que funciona quase como que se fosse um telefone, em que nós, nos momentos das nossas agruras, das nossas dificuldades, enfrentando problemas em que muitas das vezes foge do nosso íntimo a esperança, o bom ânimo, é o recurso da prece. Maria João de Deus, num dos livros, ela comenta que não nos esqueçamos que a prece emitida por uma criança, embora saibamos que uma criança é um espírito que tem uma história como a nossa, e ela é acolhida no plano espiritual, e tudo que se possa ser feito a benefício da criatura que solicita é de extrema valia, e eles o fazem. E nós dispomos desse recurso, e é bastante importante que nós saibamos de que estas orientações na coletânea de preces, ele aborda situações como a prece que nós emitimos a um parente, a um familiar, a um amigo recém-desencarnado. É comum que quando a criatura faça a prece, aquela criatura que sente a saudade daquele que partiu, a tristeza pelo desligamento dele, a criatura tempera a própria prece com a sua tristeza. E o ente querido que partiu, na grande maioria das vezes, se encontra ainda num período de adaptação na vida espiritual, enfrentando as dificuldades que são naturais a todos nós quando partimos daqui na readaptação à vida espiritual. E muitas das vezes levamos a tristeza a esta criatura que se encontra em tratamento na vida espiritual, não oferecendo nada que possa contribuir pelo bem deste irmão que partiu. Porque ele acolhe a tristeza e, ao invés de encontrar alento, sustentação, ele se deprime na vida espiritual. Então nós temos que cuidar. Muitas das vezes aqui aborda, quando fazemos uma prece para que afastem aqueles espíritos perturbadores, espíritos levianos que procuram de alguma maneira nos tirar do caminho certo, confundindo a nossa mente. É necessário que façamos uma prece, mas não tratando-os como seres a serem enxotados da nossa presença. Nunca nos esqueçamos que são nossos irmãos e que merecem o nosso amor, o nosso carinho. É bastante diferente solicitar aos espíritos superiores, ao nosso benfeitor espiritual, que procure acolhê-los, dissuadindo das ideias a nosso prejuízo. E muitas das vezes a criatura procura enxotá-los, né? Que se afastem esses trevosos também. Quando uma criatura que não tem simpatia por nós o tratamos com descaso, procurando afastá-lo da nossa presença, guardemos a certeza de que, se não gostavam de nós, gostarão menos ainda após uma manifestação como esta. Então são cuidados que, quando nós externamos o nosso sentimento, nós devemos fazer temperando eles com aquilo que temos de melhor no nosso coração, para que a criatura acolha aquilo como uma notícia de alguém que tem respeito por ele, que é dotado de um sentimento que o favorece no instante do seu desligamento aqui da vida física. Quantas vezes criaturas que não se entendiam muito bem conosco partiram para a vida espiritual. A conta de nossos inimigos, nós devemos dedicar a eles o melhor do nosso sentimento e levar também, no momento da nossa prece, um pedido de perdão, se porventura fizemos algo que houvesse gerado aquela dissensão, aquela diferença, deixando aquela criatura contrariada e nutrindo um sentimento bastante diferente do sentimento de amor. E o benfeitor segue aí adiante com inúmeras considerações a respeito da nossa prece. Quando solicitamos a nós que tenhamos o cuidado de não
incorrer naquilo que por tanto e tanto tempo era um repetir, eu quero, mais movido pelos desejos do que a sincera rogativa para a nossa melhoria, para o nosso progresso, mais voltado às sensações imediatistas da vida do que o valor fundamental para o nosso progresso espiritual, a nossa transformação, a nossa melhoria. Nós estamos aqui ingressos num educandário da nossa alma. Viemos para cá tocados pela misericórdia de Deus, em que, percebendo a nossa necessidade de estarmos muitas das vezes ao lado de pessoas diferentes, que pensam de maneira diferente da nossa, que gostam de outras coisas que nós não gostamos, e nos aproximamos para que nós possamos estabelecer um clima de entendimento, cada qual oferecendo aquilo que tem de melhor ao seu irmão, para que também recolhamos dele aquilo que possa nos favorecer no campo do entendimento, no campo do afeto. E é este o grande propósito deste capítulo, nos orientar naquilo que é possível fazer. Oração significa orar agindo. Nós temos que termos sempre em mente de que não é tão somente por rogarmos a Deus que Ele virá resolver os nossos problemas. O lavrador roga a Deus o sol, a chuva, mas se ele não lançar a enxada no solo e a semente, não haverá colheita e faltará alimentação em todos os setores da nossa vida. Devemos pedir sempre, mas saibamos o que pedir, porque por muito e muito tempo a criatura humana tem pedido coisas absurdas. Quantas das vezes pedimos a prejuízo do nosso irmão? Por quantas vezes pedimos para que abençoassem as nossas armas num passado que Deus permita que seja muito distante, para que pudéssemos exterminar o nosso irmão? Pedimos astúcia para que pudéssemos surrupiar os valores que ele era detentor, e pela nossa falta de vontade de trabalhar, de agir e de procurar aquilo que Deus espera que todos nós façamos, nós procuramos em algum tempo que se perde, Deus permita, na história, mas coisas absurdas. Nós temos que saber o que pedirmos sempre o bem. E quando enfrentando sérias provas, façamos uma prece agradecendo a possibilidade de sermos submetidos a um desafio de evolução. Ninguém passa por aquilo que não seja necessário, a não ser da sua livre escolha na presente encarnação. Todos nós aqui estamos no lugar certo. Deus não nos lançou como obra do acaso para que caíssemos aqui e acolá. Não. Todos nós viemos para cá, estabelecemos compromissos na vida espiritual, recebemos toda uma carga de informações, o apoio daquele benfeitor que nos acompanha muito antes do nosso ingresso no corpo físico, estava lá dando sustentação, apoio, orientação, para que não viéssemos aqui e vivêssemos a plena surpresa da nossa nova existência. Caminham ao nosso lado sempre, procurando nos intuir, nos influenciar para que sigamos pelo caminho do acerto, para que evitemos as contendas, para que evitemos esses duelos que somos submetidos diariamente no trânsito, no comércio, dentro da nossa própria casa existem as competições, e isto não constrói nada. Existe o bom sentido da competição, de procurarmos fazer sempre o bem, de querermos ser melhores para os outros do que sermos melhores do que os outros, e que a nossa palavra, na verdade, ela seja melhor do que o silêncio, porque falarmos coisas que não agradam, que prejudicam, que agravam a situação da nossa própria interação com família, com trabalho, na vida social, nós temos que cuidar bastante disso. E a prece, ela representa o lenitivo da nossa alma.
é necessário que nos momentos graves, enfrentando dificuldades com a saúde do corpo físico, ou a perturbação movida pelas preocupações do nosso dia a dia, pelo ganho do nosso sustento, recorramos à prece. No capítulo 62 do livro A Gênese, está lá claramente exposto pelos benfeitores: pedi com sinceridade aos Espíritos e recebereis a força necessária para dar sustentação e apoio às vossas lutas aqui na Terra. Jamais um pedido de um filho a um pai amoroso, a um pai que é misericórdia acima de tudo, este filho, o som do seu pedido, a repercussão do seu pedido será indiscutivelmente assimilada e receberemos o apoio que necessitamos para prosseguir a cada instante, mudando aquilo que ainda é um impedimento nas nossas decisões. Temos a prece ao nos levantar, agradecer a Deus pela bênção de um novo dia, que nos fortaleça, porque possamos sair de nossa casa, uma beijoca na esposa, fique com Deus com os filhos, saudarmos o nosso vizinho que passa à nossa frente e seguir pela vida sempre abençoando, agradecendo e orando à medida do possível. Não existe, eu preciso orar por um amigo, por uma criatura enferma, eu tenho que recorrer a uma técnica, a um relato. Não, coloquemos no nosso coração. É dele que parte os valores que podem e devem interferir a favor daquele que está em sofrimento. Meu bom Deus, fazíamos parte de um grupo de visitantes a um hospital de hanseníase. Existiam criaturas que choravam num desespero tamanho, e tínhamos lá um companheiro que ele era baixinho, mas o tamanho espiritual dele deveria ser um jogador de basquetebol americano. Ele fazia uma prece, a criatura se aquietava. E ele não fazia a prece em voz alta, ele se recolhia ao lado da porta e externava o grandioso sentimento de amor, e a criatura se apacentava. Então, a nossa vontade é predominante, é dela, do nosso coração, é que parte aquilo que nós podemos e devemos oferecer a todo aquele que compartilha da nossa vida e aqueles distantes. A prece, ela flutua no universo, ela vai ao ponto que nós endereçamos. O importante é que tenha o tempero do nosso sentimento. Repetir como outrora faziam, lermos e orarmos aí horas a fio, como que se isso tivesse um grandioso valor. Equívoco de nossa pátria. O Senhor, no seu Evangelho, ele diz: não basta Senhor, Senhor, é necessário que façais a minha vontade, aquilo que vos ensinei. Então, queridos irmãos, nós estamos hoje à frente de uma doutrina que nos dá claras informações a respeito de onde viemos, o porquê estamos aqui, o que podemos fazer e devemos fazer para que consigamos dar um passo adiante, nos afastando um pouquinho ainda daqueles problemas que ainda enfrentávamos, de desavenças, de rancor, de ressentimento. Isto tem que cessar. Nós temos que oferecer a todos, e a prece é o canal. A prece para a nossa vida, ela é semelhante a uma luz que se acende num ambiente escuro, cheio de sujidade, as coisas todas desorganizadas. A luz que a prece representa não organiza, não limpa, não arruma, mas nos dá a noção daquilo que nós temos que fazer. É nossa responsabilidade. Pedirmos a Deus que nos dê a sabedoria para que consigamos resolver um problema de uma perna que está com dificuldades, é do nosso esforço em procurarmos uma
muleta, uma bengala e prosseguirmos. É assim. Então a nossa prece, ela tem uma função extraordinária para pedirmos socorro, para oferecermos socorro àquele que necessita. Queridos irmãos, o Evangelho é, na verdade, como que um livro de receitas médicas para a nossa vida. Não existe um sequer problema que não encontramos aqui a orientação segura para como superarmos tudo isso. Então busquemos, estudemos esse capítulo das preces, que ele é extremamente importante. São detalhes em dezenas de orientações: prece por um familiar, a prece pessoal, a prece por um inimigo, por aquele inimigo que desencarnou, e assim segue, para que nós venhamos efetivamente encontrar a maneira correta de não colocarmos nas nossas preces o personalismo doentio, a pretensão de querermos ser superiores a este ou aquele. Não. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai e temos a mesma destinação. Jesus havia nos dito que aonde Ele estaria, nós estaríamos também, e que Ele iria nos preparar o lugar. E nós recebemos do Senhor as orientações do Evangelho, e a doutrina dos Espíritos veio como que nos favorecer, ampliando aquilo que Jesus havia nos dito e oferecendo com fidelidade absoluta, palavra por palavra de Jesus. Caminhemos, meus amigos. O nosso recurso é a prece. Façamos uso dela a todo instante em que vivermos qualquer tipo de dificuldade. Não com o intuito de que resolvam os nossos problemas, mas que nos ofereçam sugestões, intuição, para que nós possamos encontrar, dentro da nossa potencialidade, a aplicação neste campo em que enfrentamos os problemas na vida. Todos nós, indiscutivelmente, carregamos aí um pequeno fardo de aflições aqui e acolá, mas eles passam. Como dissera o Chico certa feita, de que tudo passa na vida. Passa a alegria, passa a tristeza também. Então, queridos amigos, eu agradeço de coração a vossa paciência em me ouvir, que Deus os abençoe a todos e que possamos prosseguir nesse caminho com a ajuda de Jesus. Muita paz a todos. Boa noite, queridos irmãos em Jesus. Agradecidos que estamos nessa maravilhosa palestra. Vamos mentalizando o Mestre, o amor do Mestre nos envolvendo, e vamos todos em pensamento nos transportarmos para aquele tempo que Jesus passou entre nós, como Ele sempre fazia com seus seguidores. Ele se dirigia ao povo faminto, ao povo sedento de amor, confortava a todos, e ao encerrar, ele se afastava para o Monte das Oliveiras ali, e seus apóstolos, seus seguidores, o seguiam, mas se mantinham um pouco à distância. Respeitavam aquele momento de isolamento do Mestre. Naquele isolamento em que o Mestre Jesus se dirigia ao Pai e recebia dele
do Pai de amor, a força que ele também precisava para continuar a sua jornada. E aqueles discípulos, sedentos também de ensinamentos, ficavam curiosos, querendo saber o que o Mestre fazia quando se isolava deles. E um perguntou: Mestre, por que o Senhor se afasta de nós? Por que o Senhor se isola de nós? O que o Senhor faz mantendo essa distância? E Jesus, que sempre aproveitava todos os momentos, todas as oportunidades para ensinar, para preparar aqueles seus seguidores, os convidou a se sentarem em círculo e explicou: eu venho aqui orar, falar com meu Pai que está nos céus, pedir não só para mim, nem só para vocês, mas por todo esse povo que está sofrendo, por todo o povo que está carente de conhecimento sobre Deus, por todos aqueles meus irmãos que estão famintos. E eu oro sempre. E me perguntou: mas por que aqui e não no templo? E Jesus disse: aqui a natureza é meu templo. A relva, essa relva verde que brilha, é o banco que, quando preciso sentar, eu me ocupo dele. Aí um deles falou: Mestre, nos ensine a orar. E o Mestre, com toda a sua luz, com toda a sua sabedoria, com toda a sua calma e o seu amor, convidou a todos a se sentarem e começou a mais linda poesia, o mais lindo poema de amor que atravessou todos os tempos e continua ainda atravessando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aqueles seguidores, com os olhos brilhando de luz, de amor, de paz, nos acompanhou, bebendo de cada palavra, e ali de braços abertos seguiram o Mestre. E quando ele encerrou, dizendo: livra-nos, Senhor, de todo o mal. Passado, presente e futuro. E todos agradecidos, olhando o Mestre que irradiava luz em todas as direções, agradeceram também
agradecer por estarem ali, envolvidos pela sabedoria do nosso querido Mestre Jesus. E esse poema de amor que está neste momento, queridos irmãos, aquecendo seus corações, que permaneçam também em vocês, orientando suas caminhadas, cada passo que derem, cada respiração, cada palavra de amor e de carinho, de compreensão para com o próximo, cada sentimento que vocês carregarem nos seus corações, que sejam sentimentos de amor e de paz. E quando chegarem aos seus lares, agradeçam. Simplesmente agradeçam. Obrigado, Jesus, querido Mestre, por tantos ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, envolvidos de corpo e alma pela mensagem do benfeitor que nos visitou nesta noite, rogando a Deus que o abençoe para que ele possa prosseguir com estas informações tão preciosas. E neste momento, queridos amigos, vamos, com muita confiança em Jesus, abrir os nossos corações na expansão dos nossos melhores sentimentos e vibrarmos intensamente pela paz do mundo em que vivemos, pelos povos que se encontram em guerras fratricidas, pelos povos em que a sociedade é acometida pela fome, pelas enfermidades, vibrarmos intensamente pelo nosso país, envolvendo em sustentação a todos aqueles que dirigem a nossa pátria, para que nós todos possamos dar a nossa contribuição para que o nosso país encontre o caminho da paz, da compreensão, do entendimento. E com muita confiança em Jesus, vibremos nesse instante por todo irmão abatido, tocado pelo desespero, pela aflição, rogando ao Mestre que possibilite que nossas vibrações se vertam em bênçãos de luz, despertando no coração destes irmãos a esperança, o bom ânimo, para que consigam superar as dificuldades que ora enfrentam. Vibremos pela divulgação, vivência dos ensinamentos do Senhor como norma de conduta, vibrando intensamente por todos os nossos irmãos que se defrontam com as difíceis provas no corpo, das enfermidades no corpo e na alma, rogando ao médico de todas as almas que nos fortaleça nesse instante, para que possamos doar o melhor do nosso sentimento e que isto possa contribuir no alívio a todos esses irmãos que sofrem, quer na vida espiritual ou aqui na vida física. Vibrarmos por todos os lares, pela família e instituição que sofre tantos agravos nos dias de hoje, para que se restabeleça a paz, a harmonia. Vibrarmos por todas as crianças, trazendo em nossa mente o quadro feliz, no instante em que o Senhor pede para que deixem que os pequeninos se aproximem deles. Voltemos, irmãos, os nossos olhos a tantos e tantos irmãos pequeninos que vivem as grandes dificuldades da fome, morando nas ruas,
as nossas vibrações possam dar sustentação, seguida de medidas que possamos oferecer. Vibremos por todos os jovens, pelos adultos, pelos anciões, vibrando por todos aqueles nossos irmãos que adentraram aos perigosos caminhos das viciações, da criminalidade, da violência, por outros tantos que se encontram reclusos, rogando a Jesus que possibilite que nossas vibrações adquiram forças que adentrem ao ambiente em que vivem estes nossos irmãos afastados do convívio social, oferecendo algo que possa tocar as suas consciências, para que despertem da necessidade do regresso ao convívio social, lembrando do grande sofrimento que passam as mães, as esposas, filhos, com a ausência dos seus entes queridos. Vibremos, queridos amigos, por todos aqueles que não nos aceitam ainda à conta de amigos, e por outros tantos que ainda não oferecemos o nosso coração um espaço para que eles possam um dia fazer morada também com nossos amigos. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelo seu corpo diretivo, por todos os irmãos que a procuram nela, o que procuramos também, o entendimento à luz dos ensinos de Jesus. E finalizando o nosso encontro, elevando a Deus nosso Pai o nosso sentimento de profunda gratidão por tudo que temos, pelo que somos e pelas oportunidades do agora, do amanhã e de todo sempre, dizendo por mais uma vez aquele cântico de paz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Deus seja louvado. Muita paz a todos. Que assim seja.